da CEUNSP. Vamos aqui dando início à última aula, a última aula expositiva, né, gravada aqui para vocês, de Direito Civil 4 de Contratos. Né? Como essa aula é a aula da semana do dia 25 ao 29 de maio, então a partir da semana que vem já começam as provas. Então, em que pese segunda, terça e quarta da semana que vem eu entre em plantão com vocês, como aula expositiva, matéria de estudo. Então, essa aqui é a nossa última aula. Eu só gostaria de lembrá-los de que a nossa prova, né, vai ser uma prova de 10 questões de múltipla escolha. Nada muito complexo, isso vocês podem ter certeza, mas que abrange toda a matéria do semestre. Tá? Então, o material que eu vou passar hoje para vocês já é um material completo para que vocês estudem e tenham esse material completo. Então, quando vocês receberem o link do plantão e quando vocês receberem o link dessa aula gravada, eu vou mandar junto o material e aí o material completo fechado para vocês estudarem para as provas, ou para a prova no caso. Tá bom? Então, eu já acabei de falar do link, né? Que eu vou mandar um link para vocês, que eu vou entrar ao vivo no horário que seria a aula de vocês. Estarei ao vivo em plantão de dúvidas, mas caso vocês não acessem, podem esclarecer suas dúvidas pelo e-mail que está aí anotado nessa primeira tela. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a aula, efetivamente? Muito bem, essa nossa última aula, obviamente que a gente não vai, conseguir abordar todos os contratos, né, nominados no Código Civil, mesmo porque os contratos são infinitos, é impossível, né, mesmo que em 5 anos vocês só estudassem contratos, seria impossível conseguir abordar todos os contratos nominados e inominados. Mas é interessante saber que quando você estuda os contratos em espécie, a gente vai percebendo uma certa lógica contratual de princípios, de formalidades, de direitos e deveres que não mudam muito em relação às figuras contratadas, ao objeto, etc. Né? Então, por mais diferentes que sejam os contratos, eles conseguem manter uma certa padronagem normativa que é racionalizada pelos operadores de direito e que mostra quais são os principais pontos de cada um dos contratos, tá bom? Muito bem, hoje a gente vai falar então de alguns contratos, começando aqui por corretagem, tá? A corretagem é um contrato previsto lá nos artigos 722 e 729 do Código Civil, né? E pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, ou seja, a relação contratual é sob total independência, né? Uma pessoa obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Né? Então, esse é um conceito, inclusive, conceito legal, porque é previsto expressamente no 722 do Código Civil. E aí o que você tem é justamente isso. Você tem uma relação entre duas pessoas, mas uma relação de independência, né? Em que uma das pessoas contrata a outra, ou seja, o comitente ou cliente contrata o corretor, né, que é aquele que se obriga contratualmente a obter para o comitente negócios, etc. E aí a gente tem essas duas partes, né? Parte desse contrato é o corretor propriamente dito, que é a pessoa contratada, e o contratante, que é o comitente ou cliente, como queiram, né? E aí nós temos vários exemplos, né, de corretagem. A gente tem corretagem de seguro, corretagem de imóveis, corretagem de operações cambiais, né? Então, corretagem de serviços de um modo geral. Então, veja que quando você tem uma relação de corretagem, vamos pegar de imóveis, por exemplo, né? O corretor de imóveis, ele é uma pessoa, geralmente, né? Ele é uma pessoa jurídica, independente, com o número da sua
da sua representação de classe, né? Ele recebe honorários pelo trabalho que ele estabelece, né? E geralmente ele intermedia, né, os interesses do seu cliente em relação a terceiras pessoas que ele vai buscar. Eu estou falando especificamente da corretagem de imóveis, né? Pessoas que têm interesse, por exemplo, em alugar o imóvel dessa pessoa que está oferecendo, né? Muito bem. Qual que é a obrigação do corretor, né? Então, assim, o corretor ele tem que, por obrigação primordial, intermediar a venda, né, desse serviço ou essa aproximação desse serviço com prudência, diligência, com boa fé. Isso é normal, óbvio, né? Talvez o código nem precisasse falar isso, né? E tem que prestar ao cliente as informações cabíveis e responder por perdas e danos se não prestar as informações quanto aos riscos do negócio. Então, é uma obrigação do próprio corretor que ele, se for o caso de riscos, né, se o contrato trouxer riscos ou aquele negócio que está sendo intermediado trouxer riscos, é claro que o cliente deverá ser comunicado, né? E aqui uma coisa importante em relação à corretagem. Claro que a corretagem tem várias nuances, várias especificidades, mas uma coisa importante, que é esse último ponto aqui, ó. Se o negócio for iniciado e concluído diretamente pelas partes, o corretor não terá direito a remuneração alguma. Ou seja, claro, o corretor ele tem o sentido de aproximação e de tentativa de vinculação negocial, claro, né? Mas nada impede que a parte submeta, que as partes diretamente negociem, né? Não é à toa, portanto, que nos contratos de corretagem, mesmo de seguro, corretagem de imóveis, existe uma cláusula, geralmente eles colocam uma cláusula, porque a cláusula tem que ser expressa, e tem que ser por contrato escrito e com cláusula expressa, dizendo que há uma cláusula de exclusividade, né? Aí sim, mesmo se o negócio for realizado sem interferência do corretor, esse corretor terá direito à remuneração integral, a não ser que seja comprovada a sua inércia, total inércia ou total ociosidade. Então, o artigo 726 do Código Civil traz essa informação. Em tese, o corretor ele só tem direito a receber os seus honorários, né, se ele realmente for efetivamente partícipe na transação. Se por acaso as partes negociarem diretamente, ele não tem direito algum, exceto se ele incluir no contrato, e aí sim, né, uma informação que a gente tem trazido desde o início das aulas, né? Se houver uma cláusula expressa de exclusividade ou uma cláusula expressa dizendo que caso as partes formem ou fixem um contrato diretamente, terá o corretor direito a um determinado valor, um determinado percentual da coisa. Então, geralmente, os corretores eles se protegem, né? De certa forma, até justificadamente, né? Se protegem com uma cláusula assim. Eles inserem ou uma cláusula de exclusividade, ou se não houver essa cláusula de exclusividade, eles estabelecem lá um parâmetro ou um percentual sobre que eles têm o direito de receber, mesmo que eles não tenham diretamente participado do fechamento do negócio, né? Se houver essa cláusula expressa em contrato escrito, fica valendo a cláusula expressa. Se não houver contrato escrito, ou se houver contrato escrito e não tiver essa cláusula expressa, então vale a regra geral. O corretor só terá direito à remuneração se ele realmente participou ativamente daquela transação, né? Se ele não participou e as partes fecharam o negócio ou concluíram o negócio diretamente, então ele não tem direito a remuneração nenhuma. Tá bom? Então essas são as normativas básicas, né, do contrato de corretagem. Vamos ver o próximo? Contrato de transporte. Contrato de transporte é extremamente complexo. Aqui eu coloquei, eu trouxe à tona, né? Eu extraí do Código Civil as normatizações mais básicas, mas ele é muito complexo por quê?
Porque o transporte, bom, o contrato de transporte é aquele em que alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. De novo, conceito legal, porque é previsto expressamente na lei, né? Acontece que, veja, o transporte ele é hiper amplo, porque o transporte pode ser oneroso ou gratuito. O Código Civil ele é expresso em dizer que essas normas trazidas entre o artigo 730 e o 755, ou seja, toda essa numeração longa de artigos, fazem referência expressamente ao contrato oneroso, né? Porque mediante retribuição, conforme dito no artigo 730. Então, como é um contrato oneroso, já fica afastado a possibilidade de ser contrato gratuito. Então, claro, contrato gratuito não, desculpa, transporte gratuito. Transporte gratuito pode ocorrer, mas ele não vai ser regulado, em princípio, pelo Código Civil, exceto se não houver paga, mas houver indiretamente alguma vantagem. A gente vai ver daqui a pouco isso, né? O que mais? O transporte pode ser de pessoas ou coisas. E, além disso, pode ser tanto de pessoas quanto coisas, mas pode ser nacional e internacional, né? Ele pode se referir ao transporte urbano ou intermunicipal, ou enfim, né? Então, o contrato de transporte ele é muito complexo, ele é muito extenso, ele prevê 1000 possibilidades, né? Inclusive de convenções internacionais, de legislações especiais municipais, estaduais, federais, ou seja, não é só o Código Civil que vai regular o transporte. O Código Civil é uma das normas que regula o contrato de transporte. Por isso que ele é tão complexo e tão difícil de você, em uma aula, você abranger. Até porque aquilo que eu falo de contrato de transporte de pessoas, por exemplo, em Itu ou em Salto, já pode ser diferente daquilo que eu falaria em Sorocaba, em São Paulo, né, ou em Campinas. Justamente por quê? Porque o contrato de transporte sofre essas influências de legislações, aliás, muito forte, né? Influências muito fortes de legislações municipais, né? Então, esse é uma das dificuldades naturais apresentadas pelo contrato de transporte. No entanto, algumas normas são básicas, né? E são básicas, inclusive, previstas no Código Civil. Os contratos de ou aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis quando couber, desde que não contrariem as disposições do Código Civil, os preceitos constantes de legislação especial, de tratados e convenções internacionais. Foi exatamente o que eu falei, né? Porque eu posso estar falando de transporte tanto de estudantes dentro de um município, e eu posso estar falando de transporte por avião, transporte aéreo do Brasil até o Japão ou os Estados Unidos. Então, veja a amplitude disso, né? O transportador, ele responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Isso aqui é bastante interessante e o Código Civil ele é inspirado pelo Código do Consumidor, né? Então, veja, o transportador ele já sabe de antemão que ele responde pelos danos causados às pessoas transportadas. Esses danos podem ser de natureza material e moral, pode ser danos físicos ou danos patrimoniais, não importa a extensão, né? E outra coisa, o transportador, ele só será inocentado ou ele não sofrerá essa responsabilidade se ele provar que houve força maior, né? Aí colocaríamos também o caso fortuito. Então, qualquer situação que seja força da natureza ou alguma coisa absolutamente imprevista e que ele se envolva em danos causados aos seus clientes, aos seus transportados, né? Portanto, seus passageiros, então ele, nesses casos de força maior e caso fortuito, ele não será responsabilizado. Mas assim, não será responsabilizado ao final, né? Por quê? Porque ele vai sofrer, muito provavelmente,
ele vai sofrer o processo, ele vai ter que responder, vai ter o ônus de pagar advogado, custas processuais, etc. E só será inocentado nessas circunstâncias ao final de um processo. Então veja como é de grande responsabilidade esse tipo de contrato, né? Muito bem. Uma coisa importante aqui é nula qualquer cláusula de excludente de responsabilidade. Então, assim, por que eu digo que é inspirado no Código de Defesa do Consumidor? Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe qualquer prestador de serviço, mesmo fornecedor de serviço e fornecedor de produtos, mas principalmente fornecedor de serviço, ele proíbe qualquer inclusão de cláusula que o exima de responsabilidade. Isso lá no Código de Defesa do Consumidor, né? Aqui, quando a gente está falando de transporte de pessoas e quando a gente está falando de contrato de transporte, essa cláusula é absolutamente importante de constar no Código Civil. Por quê? Porque grande parte das vezes esse contrato ao qual nós estamos nos referindo, principalmente contratos de pessoas, ele vai também ter natureza consumerista, mas não tenha dúvida, né? É muito comum. Então, mesmo que não houvesse no Código Civil, lá estaria prevendo, mas o Código Civil ele é bastante taxativo. Não adianta você, transportador, inserir uma cláusula que te exima de responsabilidade. Por quê? Porque mesmo que não seja um contrato de adesão, mesmo que eventualmente não seja um contrato também de natureza consumerista, se tiver essa cláusula, ela vai ser totalmente ineficaz, porque vai ser considerada uma cláusula abusiva e, portanto, nula. Olha que coisa interessante, não é uma cláusula anulável, não. Ela é nula de pleno direito, né? Então veja a gravidade disso, tá? Muito bem. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. Isso aí é muito comum no contrato de transporte. Aí a gente já está falando de transporte de pessoas e também de coisas, né? Porque veja, quando o transportador ele transporta, né, faz o seu contrato de transporte, e principalmente de coisas, o que ele pode fazer? Veja, é um direito, uma prerrogativa dele, não é uma obrigação, mas é uma prerrogativa dele e, claro, né, os transportadores profissionais, eles se utilizam disso muito comumente como uma forma de autoproteção, né? Eles se protegem. Por quê? Porque quando ele exige a declaração do valor da bagagem, o passageiro, né, ele está dizendo, ou o contratante, porque pode ser que seja apenas o transporte da coisa e não da pessoa e da coisa, ele vai indicar lá qual que é o valor. Geralmente, né, quais são as coisas a serem transportadas e qual o valor aproximado, né, dessas coisas. Então, quando ele diz, olha, a minha bagagem tem um valor aproximado de R$1.000, o que acontece no caso de sinistro? O transportador ele fica protegido para depois, numa eventual ação de responsabilidade civil, ele dizer, olha, em relação aos danos materiais, eu só devo R$1.000. E só devo R$1.000 por quê? Porque o próprio declarante disse que lá naquela bagagem tinha coisas no valor de aproximado de R$1.000. Então não adianta ele vir querer agora promover uma ação contra mim, transportador, com R$50.000 de danos materiais. Por quê? Porque a bagagem não chegava nem a R$2.000. Então é uma forma do próprio transportador limitar a sua responsabilidade quantificada em relação aos produtos ou bens que ele está transportando, tá bom? Que mais? A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro. Isso é uma coisa muito importante e também muito influenciada pelo Código de Defesa do Consumidor, contra o qual tem ação regressiva. Então, por exemplo, o transportador ele não pode se negar a pagar a indenização do seu passageiro por culpa exclusiva de um terceiro, por exemplo. Então, ele está dirigindo o ônibus dele, a van, qualquer coisa, e aí vem um terceiro e abalroa esse automóvel, machucando um monte de gente lá. Esse monte de gente lá, nós vamos chamar de passageiros e nós vamos chamar também de consumidores.
Porque quando ele presta serviço de transporte, esse serviço de transporte tem muitas características de direito do consumidor. Muito provavelmente vai ser também de direito do consumidor. Então, o que acontece é que esse transportador ele é obrigado por lei, pode ser que ele cumpra essa obrigação extrajudicialmente, o que não é muito comum, geralmente ele é forçado a fazer esse pagamento por via judicial. Então, sim, o que ele tem é o dever de fazer o pagamento da responsabilidade, pagar os valores auferidos dessa responsabilidade civil por danos materiais, eventualmente morais, enfim, mas ele tem sim a ação regressiva contra o causador do acidente. Então, veja, é uma responsabilidade objetiva, né? Isso a gente estuda muito em direito do consumidor, que eu acho que vocês já tiveram, mas é isso. Então, assim, basta para o passageiro provar a relação o nexo causal entre o transporte, ele estar naquele transporte e ter sofrido o acidente. Se o passageiro provar esse nexo de causalidade, ele tem direito à indenização, cabendo ao transportador o direito regressivo dos valores que ele teve que custear para os seus passageiros que sofreram, vítimas, né, que sofreram dano, caberá a ele, transportador, ação regressiva contra o causador do evento danoso. Tá? Então, isso é palavra expressa do Código Civil. E, finalmente, não se subordina às normas do contrato de transporte o transporte feito gratuitamente por amizade ou cortesia, exceto se houver alguma vantagem indireta. Então, por que está dizendo que não se subordina? Porque, poxa vida, quantas vezes a gente não dá carona para alguém? Não dá carona para um amigo, para um conhecido, eu mesmo já dei carona para aluno, para professor, etc. Isso acontece. Em havendo esse tipo de transporte, como ele é gracioso, né, como ele é gratuito, gracioso, como ele não tem nenhum tipo de contraprestação, então não se regulará pelo Código Civil e pelo contrato de transporte, né? Na realidade, é um ato de liberalidade do condutor do veículo, seja ele proprietário ou não. Tá? Agora, pode acontecer, e aí sim, pode acontecer de que não haja paga em pecúnia. Né? Pode ser que não haja paga em pecúnia, mas eu, por exemplo, me comprometo com um amigo meu, que ele é pedreiro, por exemplo, que toda vez que ele precisar ir para o trabalho, não sei para onde, eu levo ele. Então, veja, eu vou trabalhar no centro, não sei de onde, eu vou trabalhar em São Paulo, quinta e sexta-feira eu estou indo para São Paulo trabalhar. E esse meu amigo também está indo para São Paulo trabalhar, né? Ele vai todos os dias. Aí o que eu combino com ele? Vamos fazer o seguinte, cara, vamos combinar, quinta e sexta, como eu tenho que ir para São Paulo, eu te levo. Mas vamos fazer o seguinte, como você é pedreiro, vamos combinar, eu levo você para São Paulo durante 1 ano, tá? Só que você faz umas reformas lá na minha casa. Pronto. Aí já eu tenho o contrato de transporte e esse pacto, que pode ser verbal, inclusive, só, e né? Uma situação dessa seria quase que... Poderia ser por escrito, mas muito provavelmente não vai ser um pacto verbal. Se eu conseguir provar que o contrato foi verbal e que o pacto era esse, que eu o levasse para São Paulo, tendo como vantagem direta a reforma na minha casa, por exemplo, o que acontece? Se eu causar um acidente nesse percurso, então ele tem ação de responsabilidade contra mim. Né? E por quê? Porque não é gratuito. Né? Não é por amizade que eu estou fazendo ou por cortesia. Pode ser também por amizade e por cortesia. Mas como tem uma contraprestação e uma vantagem indireta, então aí todas as regras cabíveis do transporte, do 730 ao 756, caberá nesse caso que eu estou falando de transporte com essa contraprestação que não é em pecúnia. Tá bom? Muito bem. Bom, como eu disse, né, muitas coisas envolvem o contrato de transporte, mas eu trouxe aqui alguns pontos bem interessantes e mais pontos que são comuns a todos os transportes.
tá? Cada transporte vai ter as suas especificidades, mas esses 6 pontos que eu trouxe aqui, eles são comuns a todos os transportes. Tá bom? Vamos para a próxima tela, então? Fiança. Muito bem. No contrato de fiança, uma pessoa, o fiador, se compromete a satisfazer uma obrigação assumida pelo devedor, caso esse último não a cumpra. Então aqui a gente tem algumas observações. Primeiro, é um contrato que está em franco desuso, né? É muito difícil você encontrar um fiador, né? As garantias hoje são praticamente todas reais, né? Hipoteca, penhor, alienação fiduciária em garantia, fiança hoje, male-male, as mães estão sendo fiadoras dos seus filhos, né? Muito poucas mães estão fazendo isso. E a fiança, ela é uma garantia, é contratual, obviamente, né? Aliás, é um contrato acessório, porque é um contrato que ele não acaba em si mesmo, né? Ele é acessório por quê? Porque quando eu faço um contrato de fiança, é para assegurar um outro contrato de empréstimo que está sendo pactuado com um terceiro, né? Então, o contrato de fiança ele não se resolve em si mesmo, ele não é autossatisfativo, né? Ele satisfaz um outro contrato, a garantia de um outro contrato. Primeira coisa. Segunda coisa, a fiança ela tem natureza subjetiva, né? Então, ela é o que a gente chama de garantia pessoal. Então, uma pessoa se apresenta como fiel pagadora das obrigações do seu afiançado, caso ele não cumpra com as obrigações do seu credor em outro contrato, né? Isso serve para contrato de empréstimo, contrato de locação, contrato de cessões de crédito, enfim. Então, poderá haver esse tipo de fiança, né? Fiança relativa a bens de menores, fiança relativa a usufruto. Então, tem várias circunstâncias do Código Civil trazem a possibilidade de fiança, né? Contratual ou legal, enfim. Então, basicamente, nós temos essas duas figuras. E aí eu tenho o fiador. O fiador é a pessoa que assume para si a responsabilidade de pagar a dívida do afiançado, né, que é a outra parte do contrato. Esse afiançado que vai estar pactuando uma dívida, por exemplo, ou a locação, por exemplo, de um outro contrato alheio a esse, né? Por mais que seja, aliás, uma outra coisa, por mais que seja um contrato, um pacto pessoal, né, seja uma garantia pessoal, é muito difícil, quase impossível, que o credor não queira ver o imposto de renda desse fiador, né? Então, é claro, o fiador não adianta o fiador simplesmente dizer eu pago, pode deixar comigo, eu pago. O credor do outro contrato vai dizer o seguinte, ok, poxa, você já mostrou que é corajoso. Agora eu quero saber se, além de coragem, você tem patrimônio para garantir essa eventual inadimplência do seu afiançado, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Um detalhe se a fiança não for limitada, porque pode ser, mas se ela não for limitada, essa fiança ela vai compreender todos os acessórios da dívida principal, inclusive eventuais despesas judiciais, desde a citação do devedor. Então, o artigo 822 do Código Civil traz essa informação também. Fiador, veja bem o que você está querendo fazer, porque caso o seu afiançado ele não cumpra com a obrigação dele, você poderá ser chamado, inclusive processualmente, para pagar os valores que ele deveria. Então, se ele for, por exemplo, conclamado, o fiador for conclamado para fazer parte de um processo de execução, ele, fiador, já sabe que ele vai ter que pagar o principal, atualização monetária, juros, custas e despesas processuais, honorários eventualmente, né? Honorários de sucumbência da parte contrária. Então, o ônus para o fiador pode estar bem mais salgada do que aquilo que ele imaginava quando ele viu o contrato principal, né? Porque uma coisa é você ser fiador de, sei lá, de locação, sei lá, R$1.000 de locação mensal, tudo bem. Agora, se o afiançado deixa de pagar esses meses e eles vão se acumulando, e muitas vezes o fiador não sabe,
né? Ele, de repente, nem está sabendo disso. Na hora que vem a conta, na hora que vem o oficial de justiça, ou ele recebe a citação na ação de execução, que ele recebe aquela citação, ele vai ter já a planilha da dívida. Aí ele já praticamente tem um infarto, né? Infarto porque ele vai dizer, meu Deus do céu, como assim? Tá, como é que eu não fui avisado? Por isso é que hoje fiador é uma raridade, né? Uma raridade. Muito bem, espécies de fiança. Bom, vamos lá. A mais comum é a fiança convencional, né? Aquela contratual mesmo. Então, para nós que estamos estudando tipos de contrato, essa fiança é a fiança contratual. No entanto, ela também pode ser legal e de ofício, tá? Então, em que pese nós estejamos agora falando sobre a fiança contratual, ela pode ser legal. Então, por exemplo, nós temos aqui, né? O artigo 1400 vai falar sobre o direito que o nuproprietário tem de exigir uma fiança, né, uma garantia, que pode ser uma garantia hipotecária ou pode ser uma garantia pessoal, que seria a fiança, do seu usufrutuário. Então, só para mostrar como é que isso funciona. Eu sou dono de um determinado imóvel e eu passo esse imóvel para o usufruto de uma pessoa qualquer. Não importa, eu sou dono, eu faço com o imóvel que eu quiser, dou em usufruto. Mas, para garantir que eu não tenha prejuízo pela má utilização do meu imóvel, eu peço para que o próprio usufrutuário me preste uma garantia. E essa garantia, por exemplo, pode ser de um imóvel, o que seria uma garantia hipotecária, ou pode ser uma garantia pessoal, que seria justamente a fiança. Nesse caso, a gente vai chamar de fiança legal, por quê? Porque a própria lei prevê essa possibilidade, né? O usufrutuário não é obrigado a prestar essa fiança, ele só vai ser obrigado a prestar se no proprietário, que é quem concedeu o usufruto, se ele exigir. Se também ele exigir e o usufrutuário não der, não tem usufruto, obviamente, né? E se tiver usufruto, é porque provavelmente o proprietário abriu mão do seu direito e assumiu o risco, né? Um eventual risco. Então, isso acontece, e acontece também o usufruto legal, previsto lá no 1745, parágrafo único, que vocês têm aí, no caso de tutela, né? Então, pode ser que, considerando o patrimônio, se é um patrimônio, se o tutelado, né, o menor de idade, que está sob tutela porque não tem os pais, ou porque morreram, ou porque perderam o poder familiar, enfim. Se a criança é colocada sob criança ou adolescente, ou seja, o menor até 18 anos, né? Se ele for submetido à tutela e ele tiver um patrimônio bastante considerável, pode ser que o juiz exija do tutor que ele preste uma fiança, preste uma garantia. Por quê? Porque como ele, tutor, tem a administração dos bens desse menor, se ele gerenciar mal esses bens, poderá causar prejuízo para o menor. Se ele causar prejuízo contra o menor e se ele tiver dado uma garantia, ainda que seja pessoal, as perdas do menor serão bem menores, né? Serão mais minimizadas, né? A perda do menor será menor e as perdas serão mais minimizadas. Você vê que esse horário aqui já não estou conseguindo raciocinar direito. Mas é isso aí, vocês entenderam o que eu falei, tá? E pode ser de ofício também, né? Então pode ser, raro acontecer, mas pode acontecer que o juiz determine fiança de ofício, por exemplo, para cumprimento, para garantia do cumprimento de um acordo judicial, por exemplo, tá? Então são as três possibilidades. Para nós, nessa aula, o importante é a convencional, fiança convencional, tá? Bom, e aí quem que pode ser fiador, né? Então veja, com exceção dos incapazes, quaisquer pessoas que podem dispor dos seus bens poderão ser fiadores, não há nenhum problema. E veja só, o Código Civil ainda ele é detalhista no seguinte sentido, que se o fiador for analfabeto ou cego, ele pode ser fiador sem nenhum problema, mas a fiança terá que ser dada por instrumento público, né? Por escritura pública, portanto, dada em cartório. Então veja que qualquer pessoa pode ser fiador, né? E me arrisco a dizer que se o credor tiver coragem, ele pode inclusive aceitar a fiança de uma pessoa que não tem patrimônio.
Ô professor, como assim? A pessoa vai ser fiadora e não tem patrimônio? Pois é, porque, veja, o Código Civil não faz nenhuma restrição. Só pode ser fiador quem tiver pelo menos um imóvel que não seja bem de família. Isso não faz nenhuma restrição. É claro que, pô, se hoje em dia, mesmo tendo patrimônio, ninguém se dá em fiança, né? Ninguém concede fiança, e hoje em dia, mesmo os credores não querem fiador de jeito nenhum, vamos fazer um seguro fiança aí num banco qualquer, muito mais garantido. Então, claro que se o fiador, ainda, além de ser um garante pessoal, se ele ainda não tiver patrimônio, aí que ele não vai ser aceito mesmo. Mas eu só estou dizendo que nada impede, né? Pode ser que uma pessoa seja fiadora de uma outra pessoa e não tenha um pardal para dar água, né? E aí, se isso acontecer, claro que toda a responsabilidade, todo o risco será do credor. É praticamente impossível que isso aconteça. Aceitar-se um fiador sem patrimônio, mas não está proibido, tá bom? Muito bem. Fiador casado. Olha que coisa maravilhosa, né? A não ser que estejam casados pelo regime de separação absoluta de bens, um cônjuge não pode, sem o consentimento do outro, prestar fiança e, se o fizer, o ato será anulável, tá? Na realidade, esse contrato de fiança feito por uma pessoa casada, ele tem um impacto direto no direito de família, né? E por que isso? Porque, bom, primeira vez, essa situação prevista em 1649 serve tanto para o casado quanto para aquela pessoa que vive em união estável, tá? Então serve para as duas situações. Vamos pensar no cara casado porque fica mais fácil da gente entender. Se o cara é casado, ele obviamente optou por algum dos regimes de bens. E aí, entre os regimes de bem, eu tenho da separação total, da comunhão parcial, que é o mais comum, que é inclusive o regime legal, o comunhão universal de bens, separação final, comunhão final dos aquestos. A gente tem vários tipos. Mas a lei diz o seguinte: se houver um fiador que seja casado, qualquer que seja o seu regime de casamento, exceto de separação de bens, ele sempre vai ter que ter a outorga uxória para ser fiador. O que é a outorga uxória? É justamente uma assinatura da sua esposa, né? Se o marido é que for o fiador, né? Se for a mulher o fiador, então ela vai precisar da outorga marital. Olha que bonito, né? Outorga marital é a ciência do marido de que a esposa está sendo fiadora. E a outorga uxória, U-X-O-R-I-A, é a ciência escrita, né, manifestada pela assinatura da esposa, de que ela tem ciência de que o marido está sendo o fiador, né? Isso vai ser só dispensado no caso de fiança, se a pessoa fiadora for casada sob o regime de separação total de bens. E por que isso? Porque se de repente o afiançado não cumprir com a sua obrigação e o fiador for chamado para cumprir a dívida, né, para pagar a dívida no lugar do afiançado, ele só vai responder com o seu patrimônio particular. Não tocará no patrimônio justamente da esposa. Por quê? Porque há essa barreira trazida pelo regime da separação total de bens, né? Aliás, hoje eu próprio costumo muito dar orientação, quando me pedem, né, também, a minha orientação para as pessoas que às vezes me procuram é: Renato, vem cá, eu vou casar e tal, qual que é o melhor regime? Eu sempre falo, o melhor regime é o da separação total de bens. É melhor você brigar agora no começo que vocês estão apaixonados do que ter mais um motivo para brigar no final, na hora do divórcio. Então, parece brincadeira, mas é sério, porque no começo pode ser que um ou outro fique um pouquinho ressentido, fala: pô, mas você não confia em mim? Por que a gente não casa comunhão parcial de bens? Pô, a gente vai casar, é uma comunhão para a vida, né? Tudo que a gente conseguir onerosamente na constância do casamento é meu e seu, a gente vai se sentir mais próximo com isso. Enquanto o casamento está dando certo, a comunhão parcial de bens é muito boa, mas a gente nunca percebe isso. Na realidade, a gente só vai perceber o quanto que o regime de separação de bens é boa quando eventualmente ocorrer o final do casamento.
porque um dos maiores motivos de discussão numa ação de divórcio é justamente a divisão dos bens, né? Se cada um tiver o seu bem, não tem nada que se discutir, cada um leva o seu para sua casa e vai embora. Mas quando você tem bens a dividir, é mais um motivo de discórdia, de discussão, de aborrecimento, né? Muito bem, então esse é o contrato de fiança. Bom, e aí, cerejinha do bolo, né? O contrato de seguro vocês já fizeram, né? Vocês já tiveram dos outros contratos, na realidade, que faltaram, os poucos contratos que faltaram, o contrato de seguro era o mais relevante, tão relevante que eu pedi para que vocês próprios fizessem os trabalhos de vocês, aliás, trabalhos muito bem feitos, né? Bom, a cereja do bolo é a teoria do adimplemento substancial, que é o seguinte, na realidade, a teoria do adimplemento substancial é uma teoria, né, que agora que parece que vai talvez compor a legislação brasileira e tal. Mas essa teoria diz o seguinte, que o credor ele fica impedido de rescindir o contrato, mesmo que a norma legal preveja expressamente a possibilidade de rescisão do contrato, se o devedor tenha cumprido com parte substancial da sua obrigação. Então, aí a gente está falando, obviamente, daqueles contratos que se prolatam no tempo, esses contratos dilatórios, né? Como financiamentos, dívidas que são pagas em 12 vezes, 13, 24 vezes, enfim, né? Então, o que se argumenta? O que esses teóricos argumentam? Que, poxa, essa teoria está fundamentada na boa-fé, né? Por quê? Porque, veja, a gente tem que compreender uma pessoa que eventualmente tem um contrato de mútuo, por exemplo, né? Um empréstimo de coisas móveis fungíveis, geralmente exemplificada no dinheiro, uma dívida aí qualquer. Ela tem, sei lá, 36 meses para pagar. Ela paga 34 meses e por conta da inadimplência dos 2 últimos meses, tem-se o contrato encerrado, ela tem que pagar uma multa absurda, fica um pouco estranha essa situação, né? Não é nem justo com a pessoa aliás, é injusto com a pessoa inadimplente. Por quê? Porque ela mostrou boa fé durante 34 meses. Os 2 últimos meses, por algum motivo, né? E a gente não pode pressupor a má fé, a gente sempre tem que pressupor a boa fé da pessoa, por algum motivo ela não pode pagar. Por isso, ela vai ser considerada como totalmente inadimplente e a gente vai encerrar totalmente o contrato. Então, veja, isso tem que ser sopesado. Inclusive, para renegociação da dívida, no sentido de facilitar o pagamento das últimas parcelas. Eram 2 parcelas de R$2.000, tá bom. Pode ser que o próprio juiz estabeleça que agora então não vão ser mais 2 parcelas de R$2.000 cada uma, vão ser 8 parcelas de, sei lá, R$500. Eu fiz um cálculo meio de cabeça assim para mostrar o quanto que eventualmente o próprio juiz, em atendimento a essa teoria do adimplemento substancial, ele pode facilitar a vida do devedor sem prejudicar a vida do credor, né? Então, um exemplo muito interessante, que inclusive vocês podem ter visto no contrato de seguro quando vocês estudaram, é a questão do 763, né? Olha só que coisa interessante. O artigo 763 do Código Civil diz o seguinte, que não terá direito à indenização, estou falando de seguro de vida, seguro de veículo, olha só, né? Seguro de acidentes pessoais. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento e o sinistro ocorrer sem que se tenha adimplido a prestação. Pela interpretação literal do artigo, se o segurado estiver em mora apenas em relação à parcela 12.12 daquele ano, por exemplo, ele não tem direito à cobertura. Olha que loucura! Olha que loucura! Imagine, por exemplo, um seguro de veículo, né? Então, assim, eu sempre faço meu seguro com a mesma corretora, geralmente com a mesma seguradora, e faz 5 anos que eu mudo de carro, mas não mudo de seguradora. Pago. Nunca aconteceu sinistro, nunca me roubaram, graças a Deus, que maravilha. Só que aí, veja, eu pego e, por algum motivo, não sei,
depois de 5 anos, sendo totalmente adimplente e os seguros vindo se renovando, né, sempre, eu tenho 12 prestações para pagar desse último contrato de seguro renovado, né? Eu pago 10 parcelas ou eu pago 11 parcelas, pago 11 parcelas e estou atrasado na 12ª por algum motivo. Coronavírus, aconteceu alguma coisa, sei lá, alguma coisa. Se por um acaso roubarem o meu carro e eu tendo pagado todos esses anos sem usar nada do seguro, se eu fiquei sem pagar a última parcela dessas 12 parcelas, sabe o que vai acontecer? Se o juiz não for legalista, se o juiz for legalista e observar o 763, ele vai dizer o seguinte: olha, em que pese você tenha pago essa seguradora e essa corretora por 5 anos seguidos, o fato de você não ter pago a última parcela desse último período anual faz com que você não tenha cobertura. Desculpa. Atendimento ao artigo 763. Puxa vida, né? Olha a injustiça. Olha que injustiça, né? Então é isso que tenta a teoria do adimplemento substancial coibir. É essa tentativa de coibição da teoria. Tanto é verdade, tanto é forte essa teoria do adimplemento substancial, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, na súmula 257, já começa a lançar uma jurisprudência favorável a esse tipo de situação, né? Então, hoje, quando acontece algumas situações que envolvam, por exemplo, esse caso do seguro, invariavelmente os advogados do cliente, né, enfim, do segurado, que está prejudicado nessa situação, invariavelmente eles suscitam não só a súmula 257 do STJ, né, como uma forma de mostrar que o STJ já é favorável ao adimplemento substancial, como um monte de jurisprudência que já é favorável a essa teoria. Então, a súmula do 257 vai dizer o seguinte: olha, o STJ, né, a mora no pagamento do seguro obrigatório, DPVAT, não é motivo para recusa no pagamento de indenização. Na realidade, essa súmula 257 do STJ é a grande virada do jogo, né? Inclusive demonstrando como que é? Não a ilegalidade, porque o 763 ele é legal, porque está lá, né? Mas a injustiça, né? Como ele pode, em algumas circunstâncias, ser bastante injusto, esse 763. Então ele vai dizer o seguinte: olha, em se tratando de seguro obrigatório DPVAT, o motivo ou a mora no pagamento do DPVAT não pode ser motivo para recusar o pagamento da indenização. Ponto. Como o STJ está fazendo referência ao seguro obrigatório, o que acontece? Isso, por reflexo, né? Por reflexo, ele acaba abrangendo todos os seguros. Veja, não necessariamente. Isso vai depender muito da interpretação dada pelo juiz, pelos desembargadores, etc. Mas é já uma luz que é direcionada para esse tipo de situação prevista aí no 763. Tá bom? Muito bem, gente. Então, esses são os nossos últimos contratos, né? Essa semana eu entro em plantão com vocês para a gente, enfim, para vocês tirarem dúvidas. Esse material eu vou disponibilizar para vocês já dessa semana. Nossas provas começam na semana que vem, não no início da semana, mas se não me engano, quinta-feira que vem, se não me engano. E antes das provas, obviamente, eu entro em plantão com vocês. Não tem mais matéria, não tem mais aula com matéria nova. Nossa matéria termina aqui. Vou disponibilizar esse material e aí nós vamos então já direcionar, a gente já vai direcionar os nossos últimos dias de aula para as provas A1, tá? Só retomando, relembrando que são 10 questões de múltipla escolha que caem na prova e eu vou pedir a matéria toda, tá? A matéria completa, até porque vocês vão ter consulta e tem muitas facilidades que vocês não teriam na prova presencial, aqui vocês vão ter. Então, não vai ser uma prova difícil, mas vai abranger toda a matéria do semestre. Tá bom, gente? Pessoal, eu quero me despedir só agradecendo demais, né, a compreensão de vocês, a camaradagem, a ajuda, a tolerância de vocês em relação
a mim. Muito obrigado pela recepção. Esse foi meu primeiro semestre aqui na CEUNSP, né? Meu primeiro semestre com você. Ainda tudo para mim é a primeira vez, as provas agora também vai ser minha primeira vez e tal. Mas eu realmente estou muito muito de ter sido chamado pelo professor Ângelo para compor o quadro de professores da CEUNSP. Realmente eu estou muito feliz com isso e tive uma grata receptividade dos alunos de modo geral. Então vocês são muito bons mesmo, tecnicamente, muito bons como pessoa. Estou realmente muito agradecido de ter conhecido todos vocês. Tá bom? Pessoal, a gente se vê. Boa noite para vocês, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo aqui, a gente se vê. Abraço, tchau, tchau, até mais.